está ocorrendo ou não. Aqui no meu computador, tá? Não é a gravação da escola, não, mas é importante ter a gravação da escola. Então hoje a gente vai falar de conclusão e um pouco sobre algumas normas, como a gente anunciou, né? A BNT, APA e Vancouver. Então o objetivo dessa aula é a gente falar sobre os elementos da conclusão, ilustrar as normas que existem, né? BNT, APA, Vancouver, e recapitular alguns pontos vistos no módulo 1 e módulo 4, que eles vão ser necessários para a gente entender por que a conclusão é feita dessa forma. Então aqui já começa uma recapitulação. Então quando a gente vai falar da estrutura do artigo científico, nós temos a introdução, a metodologia, que o certo é material e método, né? Já falei 300 vezes, resultado e conclusão de discussão. Sendo que muitas revistas não existe a parte conclusão, né? Por isso que termina aqui, né? Aqui discussão, não aparece a conclusão, porque fica redundante, digamos assim, né? Você vai falar a mesma coisa que você achou e discutiu, mas a maioria das revistas ainda tem essa seção conclusão, então vamos falar dela hoje. Então, após a gente fazer a discussão dos resultados, a gente apresenta as conclusões e as descobertas do trabalho. Então, o texto ele deve ser evidenciado com clareza, as deduções extraídas dos resultados obtidos são apontados, né? Na discussão, eles aparecem na conclusão, e as conclusões, né? A conclusão, ela relaciona-se às próprias ideias que você desenvolveu ao longo do texto, né? E essa síntese desses principais resultados, elas são colocadas na conclusão. E você vai inserir as contribuições trazidas pela pesquisa. Então, com poucas palavras, nós temos que mostrar o que foi obtido com a pesquisa, né? Então, não há espaço para frases muito longas, as frases devem ser breves e convincentes, deve se basear nas evidências daquilo que você encontrou no seu trabalho. Aqui a gente tem os mesmos artigos, né, que eu sempre mostro, então desde o início, para não perder a linha de raciocínio, a gente tem o mesmo fatores psicossociais e prevalência da síndrome de burnout. Foi o artigo que eu publiquei na Revista Brasileira de Terapia Intensiva faz um tempo, faz parte da minha tese. E aí aqui veio mostrando, a gente viu a introdução desse artigo, o método desse artigo, a gente vai ver a conclusão. Então o que mostra, né? Lembra lá que a gente falou do módulo 1 e 2, né? Os fatores psicossociais e a prevalência da síndrome de burnout, o objeto é a relação. Esse objeto ele vai trazer, está intimamente ligado a uma patologia, digamos assim, né? Apesar de que a gente avaliou a suspeição e não a doença em si. Então aqui a gente coloca a prevalência da síndrome 55,3. Por quê? Lá no objeto, e o título pede isso. Então a conclusão tem que ser sucinta e direta. E depois tem outra coisa, ó, quais são as evidências, né? Quais são a relação desse estresse com burnout? Então vem falando que o esgotamento emocional é alto, a despersonificação também, o grau de estresse auto-referido é alto, a escala que a gente utilizou de estresse mostra um estresse de tal tipo, né? E aí a gente mostra aqui uma descoberta após a regressão logística múltipla, falando que o trabalho ativo e o trabalho passivo acaba se tornando um protetor, né? Ou seja, o estresse que não causaria problemas, ele acaba sendo um estresse bom. Foi o que a gente falou na palestra de ontem, né? Aqui eu estou mostrando para vocês no resumo. O que acontece? No resumo ele tem que ser mais sucinto ainda. Então, constatou-se que os fatores psicossociais estavam envolvidos no surgimento de burnout do grupo estudado. Os resultados despertaram a necessidade de estudos para intervenção posterior e prevenção da síndrome. Ou seja, fizemos uma síntese ainda maior. Esse aqui já é outro estudo que a gente viu também ao longo do curso. Esse estudo... Fecha o microfone aí, Bianca. Então, aí o que acontece? A gente tem aqui
Instrumentos de avaliação do estresse na equipe de enfermagem. E aí você vai observar que essa conclusão ela acabou sendo um pouco maior dentro do artigo, o que parece até uma discussão, né? Então, por que isso aconteceu? Porque lembra que eu falei para você que todo trabalho tem uma relação muito íntima com o objeto? O objeto aqui era instrumentos de avaliação da equipe de enfermagem, de avaliação do estresse. Então são vários instrumentos. Então aqui a gente tem as escalas de estresse, falando quais, né, o que aconteceu. Elas são muito utilizadas para avaliar estresse da equipe de enfermagem. A gente sabe que tem muito estresse no hospital, foi o que essas escalas estavam dizendo. A maioria desses hospitais, o estresse ele estava relacionado ao nível de responsabilidade, baixa autonomia do profissional, e isso tudo levava a você ter um estresse na profissão e que era necessário a própria enfermagem reconhecer esse estresse. E aí continua. As relações interpessoais é foco de ação para reduzir o estresse, né? Ou seja, tentar trabalhar essas relações pessoais. É preciso investir na valorização do profissional, qualidade de vida. E dos últimos 8 anos, quais foram as escalas principais? Aí a gente colocou aqui, né? A Job Stress Scale, escala de estresse do trabalho e escala Bianchi de estresse. Está com letra maiúscula porque é o nome das escalas, tá? E aqui como é que isso ficou no resumo? Quase 2 linhas e meia. Os resultados indicam a aplicação de 6 escalas e a importância da mensuração de fatores estressores precocemente, bem como a necessidade de buscar soluções refletindo para a melhoria da qualidade de vida e assistência prestada. Então, eu estou mostrando como que fica a conclusão no texto e como que fica a conclusão no resumo. Lembrando que o resumo ele não pode passar de 3 linhas de conclusão, porque a maior parte do resumo, como a gente viu no módulo 1 e no módulo 2, e também falamos um pouco no 3, tem que ter poucas palavras, e muitas dessas palavras, a maior parte delas vão estar no resultado, né, do seu trabalho. Metodologia, resultado e conclusão. É que vem as palavras-chave e tal, e sempre aparece. Então, cabe ainda lembrar que a conclusão é um fechamento do trabalho, né? A gente responde as hipóteses, as perguntas de pesquisa que a gente teve lá no início. Não se permite que nessa sessão sejam incluídos dados novos. Você não pode ficar dizendo coisa nova que não foi apresentada anteriormente, né? Querendo discutir, digamos assim. A gente retoma os objetivos e tenta pontualmente responder, igual vocês viram. Quais são as escalas? São essas. Qual foi a prevalência de burnout? Foi tanto. Se ela foi maior ou menor, isso é para discussão, não para conclusão. Deixar bem claro qual a grande contribuição de seu estudo para a área do conhecimento, né? E uma coisa que é muito comum que a gente falou também, na discussão a gente coloca lá as limitações, mas você pode, na conclusão, colocar algo que chame bastante atenção, alguma coisa que chamou muita atenção. Eu dei um exemplo para vocês quando eu estava estudando estresse e a descoberta que o vínculo tinha um fator muito forte em relação a você ter estresse ruim, né? Descoberta entre aspas, né? Porque ninguém descobre isso, né? Porque do senso comum as pessoas já sabem que quem tem emprego fixo vai sofrer menos do que aqueles que têm emprego com vínculo precário. Mas a questão toda é que na época que eu estudei, em 2008, não existia tanta precariedade no vínculo, e também porque não existiam estudos no Brasil que mostrasse isso. Então, naquela época era uma coisa relativamente nova, porque nada é novo, né? Alguém já deve ter estudado em algum lugar, de uma forma ou de outra. Então, você pode comentar também temas, sugerindo para próximos estudos. Então, você tem que fazer uma síntese, você pode sugerir, você responde ao objetivo, problema de pesquisa, você faz novas perguntas e o verbo está no passado. Lembrando que no trabalho inteiro o verbo vai estar no passado, né? A gente já falou isso, o trabalho já aconteceu. Projeto de pesquisa a gente faz verbo no futuro, artigo, monografia, colocamos o verbo no passado. Tem alguns truques que eu falei para vocês no módulo 2, que quando a gente quer chamar a atenção, a gente coloca o verbo no presente, né? Por exemplo, no resumo. Esse trabalho objetiva, aí isso chama atenção.
né, do leitor. Então, complicando, ainda vamos ter mais complicações. Agora começa a parte mais chata da aula, que ninguém gosta, que são as normas da BNT. E elas vão demorar um pouquinho. Aí eu já tinha pedido para a Júlia ontem passar os links para vocês aí no chat. Então eu mandei para ela agora há pouco as normas da UF, que ela é praticamente a BNT, né, de citação e de formatação. Formatação muda um pouquinho, mas isso não veio ao caso. O mais importante é que citação e forma de referência está igualzinho. Então é isso que importa. Então o manual da UF está aí. A gente daqui a pouco vai colocar também as mudanças das referências que aconteceram em 2018-2. Então começamos pelas citações. Então a gente, para dar credibilidade ao trabalho, né, como a gente sabe e já viu, a gente tem que ter todas as citações realizadas de forma adequada no estudo, ao longo do artigo. Então, a gente precisa estar com tudo formalmente citado, para não cair no problema do plágio, que a gente viu também em um dos módulos, que agora eu me esqueci. E aqui a gente vê a norma principal de citação, que é 6023, que depois a Júlia vai mandar para vocês as principais mudanças dela. Porque no manual vai estar tudo explicadinho, mas as principais mudanças vai estar nesse link, que eu vou falar também aqui. Então a gente tem citação direta, citação indireta e citação de citação. Isso na ABNT. Então, para quem está fazendo TCC na UF, vai fazer artigo e depois vai transformar, o ideal é que tudo seja escrito em ABNT. Então, volto a dizer o que eu tinha falado anteriormente em outros módulos. Não se escreve artigo em Vancouver. É impossível. Só se você tiver uma sagacidade muito grande no Office de entender de nota de referência cruzada, que até hoje no Office novo não sei como é que faz, mas no antigo eu sei. E onde você vai mexer no parágrafo e tudo vai ser renumerado. Se você não souber fazer isso, vai ter que escrever em ABNT, porque é a maneira mais simples de você pegar um autor, né, a fala do autor, e colocar ele para outro lugar. Então, as citações diretas, a gente sempre, entre aspas, compila, para não falar copiar, todas as palavras do autor, né? E você vai colocar no texto. E quando a gente faz isso, quando a gente copia ao pé da letra, você pode ter uma citação direta. Essa citação direta, aqui como vocês conseguem ver nesse que está circulado aqui, ó, eu coloquei em itálico. Eu acho o melhor destaque para itálico quando a citação é direta até 3 linhas. Você pode usar itálico ou pode usar aspas. Nunca as duas coisas. Isso a gente encontra toda hora nos TCCs. Eu estou falando de TCC porque é a norma da UF. Então, norma da BNT, a norma de toda instituição pública. Então, aqui a gente vê, poderia ser itálico, está itálico, ou poderia ser aspas. Uma das duas coisas, e não as duas. Então, até 3 linhas, elas vêm aqui no texto, sem destaque. Ó. A gente tem 1, 2 linhas, não tem a terceira. Tá? E aí, quando a gente tem mais de 3 linhas, então, por exemplo, eu fui lá e fiz 1, 2, 3, e aí cheguei nesse pedacinho de baixo. Então, aqui eu passei de 3 linhas. Você tem que fazer esta coisa aqui, ó, esta formatação. Como é que é feito isso? Então, você tem que colocar, diminuir a fonte para o tamanho 10, arrastar aqui em cima, ó, né, esse marcador da régua, esse delimitador da régua, até 4. Aqui está até demais, né? Mas ele é até 4 aqui, ó. Se for ver, está certinho. Vai até 4. E aqui é tamanho 10. Lembrando que toda citação direta, vou voltar aqui, ó. Toda citação direta, ela tem o nome do autor, que aqui é o Manual do Ministério da Saúde, que dentro do parênteses é Brasil. Né? Você não escreve Ministério da Saúde aqui dentro, você escreve só lá fora. Então aqui é Brasil. 2002, aqui faltou uma vírgula, página 13. Por que eu estou insistindo nisso? Porque toda citação direta tem que ter página, é obrigatório. Então, se a citação direta tem tanto detalhe chato, tem que botar itálico, não tem que botar, tem que fazer recuo, para que fazer citação direta?
Assim, é uma dica que eu sempre falo pro pessoal, para que ficar fazendo citação direta? É preguiça de modificar o texto, né? Então o ideal é modificar o texto. Então aqui a gente vê, né, uma citação direta longa. Mas, basicamente, são dois tipos de citação. Citação direta e indireta, né? Agora, aqui outro exemplo de citação longa, né? E aqui o que acontece? Mesma coisa, o recuo de 4, né? Tamanho 10, espaço simples. Tá? Então aqui estaria um e-mail, vai para simples. Mesma coisa na outra. Ó. Estaria um e-mail, vai para simples, tamanho 10 e com recuo de 4. Isso porque não quis transformar um pouco as palavras do autor. Aqui a gente tem como que se faz as citações curtas, né, de até 3 linhas, com o exemplo de aspas. Então, Lopes e Batista confirmam os argumentos anteriores ao declararem que a mudança de rumo das atividades realizadas é preocupante. Então, o que ele falou está entre aspas aqui. Eu não gosto muito de aspas, essa assim, experiência minha pessoal, porque é mais difícil de encontrar no texto. Quando você faz um trabalho que a citação direta está itálico, você vai bater o olho e vai achar na hora. E atualmente eu nem uso mais citação direta, porque não dá, né? Vancouver está aí, as normas das revistas são Vancouver. Então muitos estudantes e professores pensam no que estão fazendo, aí aqui o que o autor fala é fazendo um relatório com algumas notas de rodapé achando que está fazendo pesquisa. Então, geralmente quando eu faço as citações, eu coloco assim no final. Eu não deixo o sujeito no texto. Isso é outra dica para vocês. Por quê? Você está fazendo seu artigo em ABNT. Depois você vai transformar. Vai dar muito mais trabalho se você deixar o autor como sujeito das frases. Você tem que colocar o autor lá no final, dentro do parêntese. Então, isso é o que vai garantir aí a segurança do seu trabalho, digamos assim, né? Para não dizer que você não está plagiando nada. Agora vamos às citações indiretas. Então, o que acontece na indireta? A gente modifica um pouco as palavras do autor, né? Então, a única coisa que fica maiúscula nesse caso aqui é a primeira letra do nome dele. Então, vamos voltar aqui. Quando a gente vê aqui no texto, ó, Lopes e Batista, eles são sujeitos da frase, são sobrenomes, só tem a primeira letra maiúscula. Quando a gente olha aqui embaixo e coloca no final, por exemplo, se eu colocasse Lopes e Batista aqui no final, eles iriam estar com caixa alta. Então, o que acontece? Caixa alta é dentro do parêntese, fora do parêntese é caixa baixa. Então, na indireta, é a mesma coisa, né? Se você está usando o autor no texto como sujeito, Potter e Perry comentam, afirmam. Aí aqui você já está usando de uma forma no texto. Aqui é aquilo que eu falei, que seria Ministério da Saúde, não Brasil. Brasil só dentro do parêntese. Então aqui todos esses exemplos são citações indiretas. Foi modificada a palavra do autor. Né? Mas aí tem página, porque eu sempre gostei de deixar tudo com página e falo para os alunos colocar página em tudo, porque é mais fácil de você localizar. Então, toda a ciência, dentro do parêntese, Marconi Lakatos, vírgula 2007. Então, dentro do parêntese é caixa alta. Fora do parêntese não é. Né? E isso aqui são exemplos de citações indiretas. Por que são indiretas? Porque modificou a palavra dos autores. Aqui, como é o exemplo do livro, não está com página, tá? Porque é indireta. A indireta não tem obrigatoriedade de ter página. E quando a gente faz assim, espero que vocês tenham entendido, é muito mais fácil quando for transformar em Vancouver, colocar um númerozinho 2 ou 1 aqui, do que assim, onde você vai ter que mudar toda a estrutura da frase. Então é sempre bom citação, o nome do autor no final. E a citação de citação? Agora é aquele momento que o pessoal começa a enlouquecer, né? Que ele vem com um monte de detalhe, mas aí sinto muito dizer para vocês que a culpa desse monte de detalhes é a gente mesmo, né? Porque a norma ela é atualizada sempre para atender as necessidades da população, da sociedade. Então, se muda o espaço duplo para um e-mail, é porque todo mundo já fazia um e-mail. Entenderam? Se muda a letra tal para outra letra, é porque todo mundo já usava aquela letra. E assim vai.
as pessoas vão fazendo, a ABNT vai vendo que o povo está fazendo diferente, faz uma consulta pública, vocês estão querendo modificar para tal forma, aí o pessoal vai lá e vota lá no site deles e aí muda a norma. A citação de citação é quando você tem uma citação muito bonita num livro ou num artigo, só que não foi o autor daquele livro ou daquele artigo que fez. Ele pegou de algum lugar. Então você não tem acesso àquele documento. Você tem acesso ao que você está lendo. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma obra que você não tem, né? Lide, ou Lidai, sei lá, 1998, que é esse ano que você não tem. Apud, que é citado por Richardson, que está em caixa alta porque está dentro do parênteses. 1991, página tal. Então, o Richardson você tem, mas o Lide você não tem. Então, isso é uma citação de citação. Então, na referência, a gente vai colocar lá as duas referências, tá? Você vai colocar essa aqui e essa outra aqui, porque essa outra aqui vai estar dentro de Richardson. As pessoas esquecem de colocar, né? Então você vai colocar essa aqui que está dentro dessa, mas o leitor tem que saber o que é essa obra aqui, trata de quê, entendeu? Então assim, pouquíssimas revistas ainda são em ABNT, mas a ABNT permite que a gente escreva o trabalho. Aí vocês vão me perguntar, né? Vamos voltar lá. Ah, mas eu estou fazendo um artigo em Vancouver. Como é que fica isso? Não fica, porque não existe citação de citação em Vancouver. Aí o que você tem que fazer? Citar só o Richardson. Porque é a obra que você tem, é a obra que você leu. E outra coisa eu expliquei para vocês. Isso daqui, em Vancouver, é um terror. Então como é que se faria isso aqui? Seria direto. Os estudantes estão enganados quando acreditam que eles, não se usa eles no estudo científico, estão fazendo pesquisa, quando de fato eles estão apenas transferindo informação factual. Abre parêntese. Ah não, a gente está falando de Vancouver. Seria 1 aqui, 2, acabou. Então se você estiver escrevendo em ABNT, teria que ser colocar para o final. Fica muito mais fácil de você converter depois. Então, diferem textos, né? No texto é uma coisa, quando a gente fala de autor, e no parênteses é outra. Então o lado de cá é sempre do jeito que eu faço, que eu acho que é mais fácil de converter e de trabalhar. E desse jeito aqui é o jeito mais complicado, que o pessoal quer colocar os sujeitos, né, da frase como os autores. Então, segundo Moraes, vírgula. Segundo Moraes e Souza. 3 autores, ó. Não sei quem, Gabriel Vilela, 2000. Mais de 3 autores. Aí começa o problema, que é uma falha de todo mundo. Belkin et al. Isso daqui não pode aparecer no texto. O et al, ele não deve aparecer no texto. Por quê? Se você olhar a norma da BNT, as normas que existem de citação, o et al ele só aparece na referência final e dentro do parêntese. Em nenhum momento a ABNT ela dá um exemplo de et al dentro do texto, porque ela explica que et al é a expressão latina que significa e outros. Se você está escrevendo dentro do texto o apud é citado por que et al tem que ficar dentro do texto e não ser e colaboradores? Então isso é um problema que a gente tem, né? As pessoas elas olham assim, um fez, todo mundo faz igual e acha que está certo. Mas na verdade o et al não é uma nota de texto. Isso aqui a gente pegou de algum lugar, mas no texto não poderia vir assim. Aqui está certo, ó. Becklin, et al. E esse ponto aqui, ó, você põe se quiser. E aí mudou, né, um pouco as coisas do 2018 para cá. Uma das coisas que mudou foi o seguinte. Uma das coisas que mudaram, né? Que vai para o plural quando a gente fala uma das coisas estranhas. O et al, o apud e outras expressões latinas, elas passaram a ser itálico, porque todo mundo escrevia itálico. Mas essas expressões, elas já eram tipo que absorvidas pela língua portuguesa. Por quê? Porque elas são aportuguesadas. O et al, por exemplo, não é et al, é etialos ou etiali, que seria o plural de mais de um. Então, por exemplo, não sei se vocês já ouviram falar aí, mas campus, qual é o plural de campus universitário? É os campi. Então, aqui seria etialos se você escreveu com mais um. E etiali, porque você escreveu com mais de um. Aí dava uma confusão muito grande, abreviaram, aportuguesou, ficou et al.
Então, na verdade, o et al. Ele tem que ficar sempre dentro do parêntese. Ele não precisava ter modificado na norma, mas o pessoal começou a fazer isso em itálico, então mudaram a norma da BNT, então as expressões latinas são itálico agora. Isso daqui é pela entrada do título, né? Então, por exemplo, você tem uma obra que se chama o Desenvolvimento Urbano não sei do que. Então, segunda obra, Desenvolvimento Urbano não sei o que lá. Agora, dentro do parênteses, vai ficar em caixa alta. Tudo dentro do parênteses é caixa alta. Então, se você está lendo um trabalho, tem autor dentro do parênteses, não está em caixa baixa, quer dizer, não está em caixa alta, ele não está na norma da BNT. Sinto muito. E aí já teve várias situações que eu mesmo passei como aluno quando estudava e que as pessoas me perguntavam que norma é essa. Eu falava, é BNT, eu peguei o manual da UF e está na norma da BNT. Ah, porque eu nunca vi assim. Tá, essa é a norma. Então você vê o grau de desconhecimento que as pessoas têm das normas, que é uma coisa comum para todo mundo. Todo mundo deveria saber. As referências são alinhadas somente à margem esquerda, ou seja, quando você for fazer referência, ela é grudada à esquerda. Isso também foi modificado, acho que na nova norma não. Isso é uma outra coisa que a gente fala errado, não é nova norma. É nova adequação, nova informação colocada à norma. A norma continua sendo a norma 6023. O que mudou? Foi feitos alguns anexos à norma, algumas modificações na norma. Então não é norma nova. Então é uma coisa que foi feita uma adaptação. Então aqui a gente coloca sempre à esquerda, a gente vai ver um exemplo. E em de uma referência para outra, a gente dá um espaço. Então o recurso tipográfico que a gente usa para poder colocar o nome da revista ou o nome do livro é você colocar ou negrito, ou itálico, ou sublinhado. Então, às vezes as pessoas colocam 3 coisas. É só uma. Eu geralmente utilizo sublinhado, que aqui está como grifo. Porque o que acontece? Você gasta menos tinta, não é tão forte aos olhos quando você vê aquele negrito, aquela coisa que chama muita atenção. E o itálico deixa para palavras de outra língua. Então, por exemplo, se você tem uma obra que o nome dela é em inglês, você vai ter a possibilidade de colocar itálico e sublinhado. Agora, se você já põe itálico e tudo, não vai dar. As ordenações são em ordem alfabética, tá? E existe também uma forma de fazer numericamente que ninguém segue, que é uma outra norma da BNT, na verdade, uma outra seção da norma que explica que você pode fazer por chamada numérica, aí você vai colocando no rodapé. É muito mais complexo, isso ninguém faz. Então a gente segue a ordem alfabética. Então quando a gente tem um nome de um livro, a gente vai ter o nome dos autores. Aqui eu estou colocando em vermelho as principais coisas que dão problema, que esquecem os principais itens. Toda hora eu falo a palavra coisa. Então assim, Azevedo, aí vem a ponto, ponto e vírgula. Muita gente esquece desse ponto aqui, coloca ponto e vírgula direto. Aí aqui vem, como a gente já falou em aulas anteriores, mania de bater. É o que está sublinhado. Aqui seria sublinhado, ou negrito, ou itálico, e não as 3 coisas. Por que a punição corporal doméstica não está sublinhada? Porque é subtítulo. Então, aquilo que eu falei para vocês, subtítulo não é título. Aí vem um local, São Paulo, o nome da editora depois de 2 pontos, não é para escrever editora Guanabara-Kugan, é para colocar Guanabara-Kugan, para colocar Iglu, colocar o nome da editora, vírgula e o ano. Aí aqui agora a gente vai ver livros de novo, o mesmo exemplo assim, da estrutura, nome, subtítulo não é. Aqui ponto e vírgula, aqui tem outro exemplo mostrando como que se faz quando tem edição. Então 9.ed. Tá? Então por que esse ponto aqui? Porque antigamente, para fazer o Azinho e o Ozinho para numerar o ordinal no computador, era Alt 166, Alt 167, eram códigos. Então o que eles fizeram? Vamos botar um ponto aí. Então isso facilitou a vida. Hoje em dia não, você coloca um número e coloca uma letra O ou coloca o A, automaticamente vai subir essa letrinha. Lembrando que essas letrinhas são só para numerais ordinais. Tá? Então, quem escreve professora com azinho está errado. Doutora com azinho está errado, porque é em cima da linha.
Então, o Azinho e o Ozinho são para numerais ordinais. E eles acontecem na BNT? Não, você vai colocar um ponto. Então, assim, isso facilita muito a nossa vida. Rio de Janeiro, Guanabara-Cuba, 1997. E como é que faz, então, o artigo? O artigo a gente tem uma diferença. O que é sublinhado não é o nome do artigo, e sim o nome da revista. Então, tem aqui o nome dos autores, ó. O nome do artigo, Dante Moreira Leite, um pioneiro da psicologia social no Brasil. O nome da revista, sublinhado, ou negrito, ou itálico. Local, volume, vírgula, número. Aí vem os meses e o ano. Lembrando que isso daqui, gente, é muito comum as pessoas omitirem, porque não é tão necessário assim. Então, por exemplo, se você está vendo a revista Psicologia USP, sabe que é em São Paulo. Então, muitas vezes a pessoa coloca vírgula, volume, número e depois coloca o ano no final. Acabou. Não coloco nem esses meses aqui. Disponível em, acessado em. Botei isso aqui de propósito para lembrar que a norma é desse ano, quer dizer, do 2018, o adendo dela, que é o nome que eles falam, adendo, não precisa mais colocar essas barras. Né? A Júlia vai colar aí e vocês vão ver. Mas por que essas barras existiam? Porque antigamente, na codificação do Office, essas, não é barra não, esse maior e menor, eles, quando você dava espaço, ele virava um link da internet. Se você olhar, já tem um link aqui dentro, porque o computador já entende hoje que tudo que é www ou que tem HTTP vai virar link. Então, o maior e menor, que eu chamei errado de barra no início, ele desaparece, ele não precisa mais. Então, isso foi uma outra coisa que modificou na norma. Capítulo de livro, então a gente tem um livro que se chama Acesso ao Tratado de Medicina Interna e eu utilizei somente um capítulo, escrito por Friedewald, da Epidemiologia das Doenças Cardiovasculares. Aí aparece in, que é contido em quem? Em Gil et al., que são os autores do livro. Tratado de Medicina Interna, 20 ED, ó, cadê o Azinho? Não existe. Rio de Janeiro, Guanabara-Cuba, 1997. O que muda? V1, cap 31, vírgula, P, que são as páginas de onde que começou e onde terminou. Então, outra coisa também. Para que fazer isso, se você está tendo acesso ao livro? Né? Eu iria citar o livro, mas eu já fiz muito isso, né? Já coloquei capítulo de livro. E hoje em dia não... Porque às vezes, por que a gente faz isso? Né? Às vezes é diferente o capítulo do livro de todo o livro, né? Que no caso só achei interessante das doenças cardiovasculares. Mas se você tivesse referenciado o livro inteiro, Acesso ao Tratado de Medicina Interna, não estaria errado, entendeu? Então aqui a formatação visual geral é importante falar, e isso está no manual da UF também, e aí já deve estar aí no link. Ó, a folha no formato A4, a fonte Times New Roman tamanho 12, o espaçamento 1,5, as margens superior, né, e esquerda, que seria essa aqui, ó. Elas são 3, desenho está um pouco errado, então aqui seria 3, 3, e aqui, que seria inferior e direita, 2, 2. Então aqui está invertido. Isso aqui foi na hora de transformar de um PowerPoint para o outro, ficou torto. Mas aí quem assiste a aula sabe que é 3, 3 e 2, 2 aqui. Por que é assim? Por causa da encadernação. Tá? Então, quando vão encadernar, o espiral vai comer a parte do seu texto se você não deixar 3 centímetros aqui do lado esquerdo. Tá? É isso. Então, aqui os parágrafos são de 1,25 em todos os... Mas por que é 1,25? Porque o Office, quando você começa e você dá um Tab, automaticamente ele vai colocar o parágrafo em 1,25 e todos os outros parágrafos serão 1,25. Então, é por isso, para facilitar a nossa vida. As expressões latinas, como eu falei para vocês, Ibidium, que era agora virou Ibid, que é a mesma obra. Eu já botei itálico, porque o adendo da norma diz que agora tem que escrever itálico, e não precisava antes. Então, significa o mesmo autor, mesma obra, mesmo ano, mesmo tudo. Então, se aqui eu estou citando Smeltzer-Berg, que é o Tratado Prático de Enfermagem, e aqui embaixo é Smeltzer-Berg de novo, então, Ibid. Ah, o mesmo ano? Ibid. A página é diferente. Então a página eu coloco a outra aqui. Entendeu? Então o IBID significa mesmo autor, mesmo ano, mesma página. Tudo igual.
mas ele só pode ser usado na mesma página do Office, tá? Você não pode trocar de página e ficar voltando para ver quem era o IBID na outra. E o uso do APUD a gente já viu lá em cima, né? No texto ele é colocado como citado por e dentro do parêntese é APUD. Então o autor ele cita, né, uma obra que ele não tem acesso. Então sempre o mais velho vem primeiro e o novo depois. Então aqui vem o exemplo, né? A gente tem Cooper, 1991, mais velho, citado por Lessa, 1998. Está em caixa alta porque está dentro do parêntese. E lá no rodapé eu botei a fonte original de quem é Cooper, para poder a pessoa saber. E depois pôr a minha referência também. Então, etial, né, como eu falei para vocês, é uma expressão de referência. Como por ser uma expressão de referência, ela aparece dentro do parêntese ou nas referências. Aqui, o que eu fiz? Uma adaptação para vocês verem o que seria etial no texto, conforme afirmam Netina e colaboradores. Ou, se você quiser escrever, e colaboradores, ou e demais autores, e outros, entendeu? E pesquisadores, por aí vai. E dentro do parênteses seria caixa alta aqui dentro, Netina et al. 2003, página 417. Então, et al. Ele também está itálico, assim como todas as expressões latinas. Então, aqui acabando a tortura da BNT, o nome dos autores dentro do parênteses são em caixa alta, né? O artigo, se seguir a BNT, o abstract é no fim. Isso a gente é incomum, dificílimo de encontrar hoje em revistas, né? As citações podem ser basicamente dois tipos, direta e indireta. As referências em ordem alfabética, né? E poucas revistas aceitam a BNT. Então dá uma espreguiçada para poder a gente ir para o próximo, que é um pouco menos torturante. Então agora é a APA, a Associação Americana de Psicologia. Então eles fizeram umas normas e já não é uma norma novinha não, tá? Então, se for ver, ó, em 1929, publicado pela primeira vez. E o último foi lançado em 2009. Quais são as regras gerais da APA, né? Ela é parecida um pouco com a BNT. Por isso que ela já está aqui na sequência de ordem alfabética, né? A gente falou de BNT, agora a gente vai falar de APA. Então, as citações, figuras, tabelas, referências que seguem a norma APA. Então, tudo tem norma para tudo. Então, a Júlia vai colar aí, ou a Natália, um manual que eu achei que estava bem explicadinho de APA. Né? Porque não dá para a gente ficar falando nessa exposição muitos detalhes, porque ninguém vai nem ficar até o final. Então, o que a gente tem aqui? O sistema autor-data, ou seja, sobrenome do autor, vírgula, o ano de publicação. Então, o sobrenome do autor deverá ser escrito com a primeira letra em maiúsculo e o restante em minúsculo, igual a gente viu quando está no texto lá na BNT. Então, se a gente tem dois autores fora do parênteses, a gente vai escrever aqui, ó, Lemos e Marcondes. Aí a Júlia e a Natália. 2020. Dentro dos parênteses se usa o E comercial. Esse E comercial fica assim, Lemos e Marcondes. Repare que aqui dentro do parêntese não tem mais letra maiúscula, não tem mais caixa alta. Até 5 autores, todos os sobrenomes deverão ser citados, né? E incluir o subsequente apenas o etial. Então, por exemplo, você está lá no texto e você tem 5 autores, aqui como está Lemos e Marcondes, você vai ter que colocar Lemos, Marcondes, Silva, Vieira, não sei quem, na primeira vez assim. Depois, na segunda vez que você usar no texto, você vai colocar etial. Aí já começou a ficar uma coisa chata. Então aqui tem essa tabela que vocês vão ver, inclusive o manual também que está enviado aí vai ficar fácil. Então, como é que fica, né, no texto? Né? Primeira citação de um autor em APA, Hudson, e qual é a subsequente no texto? Hudson. E dentro do parêntese, Hudson e subsequente, Hudson. Subsequente que eu digo assim, já usei no texto a primeira vez. Como é que fica no texto de novo? Não muda nada um autor. Dois autores a gente vai falar. Franco e Marra, 2001. Como é que fica na subsequente? A mesma coisa. E dentro do parêntese, com o E comercial. E subsequente, com o E comercial. Mudou? Não mudou nada. Agora com 3, 4 e 5 autores. Agora começa o problema.
Se você tem 5 autores, você vai ter que colocar o nome dos 5 pela primeira vez. Ó. Oliveira, não sei quem, Pérez 2002. Na subsequente, et al. Dentro do parêntese, também vai colocar todo mundo. E subsequente, et al. Então, é como se fosse aquela história que a gente fala de usei Ministério da Saúde pela primeira vez e botei MS. E depois abreviei. Então, o abreviado nessa norma é você usar o et al. Depois que você já utiliza pela primeira vez, por extenso, o nome de todo mundo. Agora, quando tem 6 autores, aí é et al. Para todo mundo. Então, basicamente, é isso que a gente tem que gravar de A para ser diferente. No texto aqui são exemplos que a Natália colocou. Ó. Então, aqui está Silva et al., Carvalho, né? Pela primeira vez com até 5 autores. Ó. Alaue, Fonseca, aqui Oliveira, Lima, Menezes. Então, as referências elas devem ser apresentadas no final do texto por ordem alfabética, né? Como a gente já sabe, e utilizando vírgulas, né? Para separar o nome dos autores. Então, a BNT ela é exagerada, né? Tem ponto e vírgula, aqui é só vírgula. Se o número de autor for 8 ou mais, cite o nome dos 6 primeiros. Né? Olha só, isso é importante, por isso que eu já marquei aqui colorido. Porque na BNT, se são mais de 3, já é et al. Do início ao fim do documento. A APA pede na referência que se você tem 8 ou mais, você vai citar o nome dos 6 primeiros, né? E 3 pontos, para poder dizer que tem mais autor e o nome do último. Né? Eu acho assim totalmente diferente do que a gente faz, mas acontece. Então aqui vem um exemplo. No texto Moody e White, ou, dentro do parênteses assim, nas referências Moody, J, ponto, vírgula, E, White, vírgula, DR. Tá vendo? Tem ponto também, igual a BNT, mas não tem ponto e vírgula. Tá? E aí que aparece o nome da obra, né? O volume, o número e as páginas. Então, aqui só falando que o ano deve ser entre parênteses. É isso que eu estou mostrando aqui, ó, entre parênteses, na referência. Então, aqui, ordem alfabética do APA, tá? Detalhes, depois veja no manual. E aqui veio mostrando como é que fica, com mais de 7 autores, né? Então, como eles pedem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, aí 3 pontinhos e o último. E o ano. E o nome da obra. Entendeu? Então, é uma coisa que tem que olhar a norma da revista. Por que eu estou falando isso? Que daqui a pouco eu vou explicar. Então, livro, sobrenome, como é que fica? Sobrenome, né? Aí vírgula, aí não tem caixa alta aqui, enquanto que na BNT é tudo caixa alta nas referências, né? Sobrenome da pessoa. Aqui, ó, tá aparecendo negrito o nome do livro. Olha aqui o quinta edição, ó, com A em cima da linha, né? Aí você vai ter que lutar com o computador para esse A ficar aqui, vai ter que desfazer a formatação. Rio de Janeiro e a editora. Tá? Aqui vem o nome em periódico, no caso, né? Em revista. Então a revista aqui aparece, vírgula, volume, número, página, porque o ano está lá na frente. Então, como vocês podem ver, é um pouquinho chatinha a APA, porque ela é diferente, ela é como se fosse uma mistura de uma norma com a outra. Então, incluir o DOI sempre que possível, inclusive isso é outra coisa que mudou na norma da BNT 2018-2, né, que fez o adendo, colocando o DOI como uma coisa obrigatória. Assim como você também poder escrever, se quiser, o nome dos 6 autores, ou todos os autores, sem colocar o et al. Na referência. Tá? Essa é outra coisa que mudou. Então, a APA, além de ser chata e insuportável, a gente tem colocar caixa alta, né, em lugar nenhum. Segue padrão internacional, as referências são em ordem alfabética, uma vírgula separa um autor do outro. Lembrando que a gente viu que tem ponto lá para abreviar também, né? E sempre consultar a norma da revista, porque as revistas às vezes criam normas, como eu já falei para vocês desde o módulo 1. Essa criação de normas deixa a gente enlouquecido. Sim, complicou bastante.
Então, Vancouver. Né? Aí botei a foto de Vancouver. Chega na hora, não é Vancouver, é Toronto, né? Não sei. Então aqui, ó, estilo Vancouver. Foi criado em 78. Periodicamente esse comitê se reúne. No Brasil, se eu não me engano, a Universidade Federal de Santa Catarina era responsável por fazer essa adaptação no Brasil, tipo disponibilizar e tal. Não consegui achar o site na internet mais. Mas também a gente está na crise danada, não sabe o que está acontecendo, né? Então esse modelo ele é utilizado na área o quê? Biomédica, nacional e internacional. Então a norma de Vancouver não tem regulamentação padrão de citação. Olha que interessante, ó. Não tem padrão de citação. Porém, todavia, entretanto, as revistas inventam normas. Então ela vai lá e coloca assim: a norma da revista é Vancouver. Tá bom. Aí chega lá para as citações diretas. Ué, não tem. Como assim? Então você tem que olhar sempre a norma da revista. Então Vancouver com citação direta não existe. Não é Vancouver, é a norma da revista. É melhor dizer que é a norma da revista. Então aqui vem mostrando como se fica o estilo, né? A imagem ficou horrível, né? Mas assim, dá para vocês verem que é um númerozinho sobrescrito. Basta você marcar o texto no Office, no Word, e depois que você marcar ele com o mouse, você vai lá em Ctrl Shift que ele vai subir. E aqui vem mostrando a sequência de obras 3, 4, 5, né? Segundo a norma seria 3-5. Mas essa revista pede 3, 4, 5. Então, isso que eu estou falando. Tem adaptações da revista. Então, aqui como que fica nas referências, ó. Então, aqui hoje em dia, todas têm que ter o DOI, né? Que foi a cabeça que a gente quebrou aí durante uma semana, querendo achar o que estava faltando na norma da revista lá que estava errada a referência. Era o DOI, tinha que ter o DOI de todas as obras. Então, aqui, né, nesse momento aqui que eu fiz o print, não precisava. Então, a gente tem nome do autor, caixa baixa, tudo grudado, as iniciais, vírgula, outro autor, nome aqui da obra, no caso do artigo, o nome da revista abreviado, ponto, o ano, volume, número e página. Né? Não tem pezinho para dizer que é página, não tem nada. É uma norma mais limpa. Com o tempo eu fui aprendendo a gostar de Vancouver para fazer referência, porque eu já tinha decorado tudo de ABNT, mas hoje em dia tem bastante coisa na minha cabeça de tudo, menos de APA. APA eu acho a tortura. Então, assim, algumas revistas colocam citação direta, né, de até 3 linhas. Isso não existe. Então, eu botei aqui invenção. Então, eles colocam assim, se o 8 se refere à citação e o 13 à página. Cara, isso não existe, mas às vezes a gente é obrigado a fazer, porque a revista está dizendo que é assim e diz que a norma dela é Vancouver. Então, coloca que citação direta é assim, né, que citação direta longa você tem que botar a página inicial, página final, de onde você tirou, enfim, isso aqui é apenas um exemplo do que acontece, tá? Não tem a ver diretamente com o conteúdo que eu estou explicando aqui agora como norma, mas para mostrar para vocês que existem invenções. Ó, aqui tá vendo? Como se tivesse feito uma citação direta, ó, com aspas e com a página de onde tirou do Freitas. Eu acho isso muito estranho, mas enfim, acontece. Agora, o que a gente padroniza, né? Como eu já falei para vocês, existem algumas coisas que devem ser gravadas, né? Que a gente não pode esquecer, que não tem só a ver com normas, mas coisas que a gente faz errado a vida inteira e acha que está certo. Então, por exemplo, nomes como Costa e Silva, Espírito Santo e por aí vai, né? Braga Neto, sobrenomes que têm a ver com família, eles não são sobrenomes. Então, por exemplo, aqui a norma permite até que você coloque Silva JC, mas o certo seria Costa e Silva, mais correto. Por quê? Porque Silva todo mundo é. Então seriam os tais dos sobrenomes compostos. Né? Então a gente tem que tomar cuidado com esses sobrenomes quando vai fazer essas normas, isso para tudo. Né? Aqui estou pegando o exemplo de Vancouver, porque Vancouver colocou isso no manual. E se eu não me engano, eu peguei isso aqui da Universidade Federal de Santa Catarina quando estava no ar. Então, por exemplo, aqui quando eles falam que você, quando tem muitos prenomes, inclui o máximo de 2. Então, aqui por acaso seria Maria Clementina Pereira, tem 3. Então, colocou aqui Cunha MC. Então, 2. Isso é uma coisa que a norma diz que a gente não observa na prática também. As pessoas saem colocando quantos
prenomes existirem. E aquilo que eu falei para vocês desde lá do módulo 1, júnior, sobrinho, filho, neto, e nos países lá onde se colocam o nome terceiro, quarto, né? Quando você tem o tataravô, o avô, né? E assim vai, o mesmo nome, Jones terceiro. Então, isso não é considerado sobrenome, então fica sempre o nome anterior. Então seria aqui, ó, Cretela Júnior, De Vita Júnior e por aí vai, sempre composto. E os nomes que são considerados sobrenomes compostos, né? E aí agora a novidade seria o Silva. Então você tem Castelo Branco, Espírito Santo, Santa Cruz, Lopes Moreno. Tá vendo? É engraçado, né? Lopes Moreno pode ser um nome composto. E Silva com alguma coisa antes não era. Mas também isso aqui não foi feito aqui no Brasil, né? A gente só adaptou. Mas no Brasil o Silva seria um nome comum. Então aqui, ó, a gente vê terceira edição, tá vendo? Em português. Então aqui o azinho é utilizado na norma de Vancouver, enquanto que na ABNT não é utilizado. Sim. Então, o artigo da revista, né? Caetano, J.A., Soares a referência, como que fica? Qualidade de vida, revista Escola de Enfermagem Ananeri, ponto, 2007, o março pode ser desprezado, mas está aqui um exemplo. Volume, número e página. Limpo e direto. Não precisa sublinhar nada, não precisa colocar nada em caixa alta. Aqui a gente está vendo o uso do ASIN, tá? Então, Minayo, MC, vírgula, do Deslândia, SF, Cruz Neto, tá vendo? Não apareceu somente o Neto aqui. Então, vem pesquisa social, teoria beta, 25ª edição, local, editora e ano. Aqui a gente está vendo quando você tem acima de 3 autores. Então você vê 1, 2, 3, 4, 5, 6 e aí o sétimo que é et al. Tá? Então você tem que escrever o nome dos 6 autores. E se tiver mais, colocar et al. Aqui vou mostrando o capítulo do livro, como eu fiz lá da BNT, estou colocando aqui o de Vancouver. Tá? Então, se você olhar, a estrutura é parecida, né? Vem o nome do que você leu, né? o capítulo que você leu, contido no livro de Iris P., História da Vida Privada, o local, a editora, o ano e a página do capítulo. Aqui aparece um P, como vocês viram ali. Então, revendo, os nomes são em caixa alta, eles não aparecem em caixa alta em lugar nenhum, falei errado. Assim como em APA também não aparece em caixa alta em lugar nenhum, só a BNT que tem caixa alta. As fontes são numeradas por ordem de aparição, segue o padrão internacional, né? Deveria seguir, que a gente viu que tem invenção. A ponto ou vírgula, não há nome, não há ponto e vírgula, né? Isso também é incomum, não é incomum, é fora da norma, né? Não há ponto e vírgula. Uma vírgula, na verdade, separa um autor do outro. Assim como o APA, mas na APA a gente observa que tem um ponto lá que abrevia o nome do autor. E sempre consultar a norma da revista, porque tem que ver como é que está lá. Né? Às vezes não vai estar igualzinho à norma. Então aqui a gente, agradecendo vocês, que a gente saiu correndo do módulo 1 até o módulo 5. Quem tiver todos os certificados tem 10 horas de curso, né? Que bom que vocês fizeram. Aqui tem algumas referências dessa aula de hoje. E aí lembrando que a norma da BNT tem na internet e tem também o manual da UF, né, que ajuda muito. Espero que vocês tenham gostado, bons estudos. Eu vou sair da tela para poder ver as perguntas, se tiverem perguntas, né? Não sei como foi tão chato o conteúdo de hoje. De repente o pessoal não quer perguntar muita coisa, mas vamos ver.